Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu vim partilhar algo rapidamente com vocês, um assunto que está sempre em voga, né? Principalmente nos últimos tempos, há sempre muitos comentários, há sempre muitas especulações, e eu aqui vim só dar a minha humilde opinião sobre algumas coisas que já há anos eu tenho estudado e percebido, e acredito que eu possa de alguma forma colaborar com esta realidade, que é quando nós falamos sobre a nova ordem mundial, sobre o globalismo. Realmente, se nós formos assistir alguns canais ou algumas personalidades que têm tratado do assunto, eu muito particularmente vejo que existe um tipo de exagero, muitas vezes, naquilo que eles colocam e explicitam, assim, né? Nas mídias. E isso não é bom, porque causa um tipo de angústia e de preocupação excessiva nas pessoas que acompanham essas pessoas. Existe também o outro lado, né? Daquelas pessoas que desacreditam completamente dessa realidade de uma nova ordem mundial, de um governo totalitário, de um governo global, e acabam como que colocando de lado esta possibilidade como se fosse fruto de mentes doentias, se podemos assim dizer, né? Os dois extremos são ruins, porque nós não podemos desprezar essa realidade, porque os fatos históricos, os dados históricos, e eu não vou querer teorizar muito hoje, eles comprovam que existem mentes pensantes confabulando sobre esta realidade de uma nova ordem mundial, de uma nova era, né, de um poder totalitário global. Isso é fato, basta um pouquinho de esforço e de estudo para que você possa notar esta realidade. Mas também não podemos cair neste alarmismo que muitas vezes colocam, de que como se o mundo estivesse para ser consumado em pouco tempo, então precisamos tomar medidas urgentes, rápidas, para que nós nos salvemos desta grande catástrofe que está por vir. Então, vamos ter um pouco de cuidado, porque acredito que a virtude esteja aí no meio. Olharmos com atenção para ambos os lados e aí prestarmos atenção àquilo que vem acontecendo de maneira histórica. E uma coisa que eu sempre digo às pessoas que me acompanham no meu canal do Instagram, naquele quadro de perguntas e respostas, né? A igreja não ficará para trás desta realidade, né? Esta é uma realidade que a igreja estará intrinsecamente ligada. Então o nosso referencial nesses mais de 2000 anos sempre foi a Santa Igreja Católica. Portanto, nós não precisamos temer ficarmos de lado ou deixarmos essas coisas, achar que essas coisas vão passar pela igreja sem que ela nos alerte, sem que os profetas nos digam e nos tragam aquilo que é a vontade de Deus. Em mais de 2000 anos, com todas as crises que vivemos, com todos os regimes que se passaram, políticos, com toda a fúria que muitas vezes o mal investiu sobre a igreja não foi destruída. E a igreja sempre foi aquela quem nos direcionou e quem nos levou diante das dificuldades. Afinal de contas, é sobre a igreja que existe a promessa de Cristo dizendo que as portas do inferno não prevalecerão. Então a primeira coisa é esta, né? A igreja vai nos alertar como ela já está nos alertando. Como há padres, bispos, cardeais, o próprio Papa, sempre nos dando as direções a seguir. E não será diferente quando nós compreendermos ou quando estivermos já no centro destas realidades de maneira mais avançada. A Igreja Católica Apostólica Romana será a nossa bússola, será para onde nós olharemos e nós nos guiaremos por ela, porque é nela que está Cristo Jesus, o seu Espírito, e é ela que o inferno não vai conseguir derrotar. A outra realidade é que se nós olharmos para a questão da nova ordem mundial, do globalismo, se nós voltarmos lá para a década de 1910, 1920, nós vamos conseguir perceber que já existia um tipo de tentativa
daquelas pessoas, daqueles multimilionários, daquelas famílias megacapitalistas que obtinham o controle de diversas organizações e empresas, já se percebia um movimento de tentar se unificar ou formar um tipo de governança ou poder totalitário de maneira global. É óbvio que a tentativa deles lá nos anos 20 era para que aquilo acontecesse depois de 40, 50 anos, na década de 70, na década de 80. Eles já queriam ver isto de maneira muito mais evoluída. A questão é que muitas coisas não aconteceram como eles previam que iria acontecer. E por quê? Aí é que está para mim o grande X da questão, e é onde nós, cristãos, católicos, não devemos nos alarmar ou nos preocupar de maneira exacerbada. Porque, primeira coisa que eu acho importante, muitas coisas não evoluíram ou não andaram como eles imaginavam, primeiro porque realmente existia uma falta de tecnologia. A tecnologia era muito mais retrógrada, né? Então isso também não ajudava a colocá-los num tipo de comunicação e num tipo de unificação daquelas mentes pensantes e do desejo do poderio deles. Então, muitas coisas em relação à tecnologia, por não estar avançada, brecavam, né, o tipo de tentativa deles conseguirem avançar. Porém, não somente a tecnologia, e para mim é esse ponto que eu gostaria de deixar frisado. Existem realmente estes metacapitalistas, esses multimilionários que controlam as organizações. Existem essas pessoas, essas fundações que conseguem até um certo modo, até de um certo modo, eles conseguem influenciar algumas situações a nível mundial, a nível global, porque realmente eles fazem parte de grandes corporações e fundações que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Porém, é preciso que nós sejamos bem coerentes e entendamos que existe uma mão, e não aquela mão invisível que muitas pessoas dizem que é a mão invisível que controla todas as coisas sem que nós percebamos. Existe também essa mão, claro, porém sobre essa mão existe uma mão ainda superior, que é a mão da divina providência, que é a mão de Deus que rege a história, que rege o percurso da história humana. Estes homens, essas empresas, essas grandes corporações e fundações, eles têm até certo ponto o domínio das pessoas e até um certo ponto o domínio de algumas situações. Porém, não cabe a eles determinar os fatores históricos. Não cabe a eles, eles não têm a força suficiente para determinar alguns outros fatores históricos. Eles não têm o domínio dos fatos. Esta é a grande verdade, né? Eles não têm o poder de dirigir o curso da história. Eles tentam manipular, eles tentam de forma tirânica moldar, levar para determinadas direções. Eles tentam, com o seu poderio, transformar determinadas situações. Porém, nem o seu poder tirânico é capaz de ter o domínio sobre o curso da história da humanidade. Por quê? Porque o curso da história da humanidade está submetido àquele que é maior do que tudo, que é a divina providência, que é Deus. E para os globalistas, para estas instituições que têm esta mentalidade desta nova governança mundial, isto é a grande pedra no sapato para eles. Porque eles teriam tudo: a força, o dinheiro, o poder.
eles têm os meios de fazer isto, apesar de que existe aí grandes especulações ou grandes interrogações desses poderes, de quem seriam realmente esses poderes ou essas nações. E aí temos 2 ou 3 que aparecem se destacando nesta realidade. Porém, independente de quem seja, para eles o grande incômodo é esse: não ter a possibilidade do domínio dos fatos, do conteúdo histórico, porque eles sabem que eles são limitados até mesmo no seu agir, no seu poder em relação aos processos. Até aqui eles chegam. Passado daqui, existe uma força superior, que é a força de nosso Senhor, e que tem o domínio dos fatores históricos. Então, não temamos, não precisamos temer. Claro que precisamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo. Precisamos estar atento a cada movimento ao nosso redor, para que, diante destas verdades, nós também possamos anunciar, revelar que é aquilo que a palavra nos ensina, mas sem desesperos, sem alarmismos desnecessários, atentos, porém confiantes na mão de nosso Senhor, que está sobre toda a humanidade e rege o percurso da história humana. Teremos como guia sempre quem? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É real a questão de uma nova ordem mundial, da tentativa? É real. É real. Precisamos nos alarmar? Não acho que estamos nos tempos desses alarmismos. Precisamos estar atentos, precisamos ir atrás das pessoas confiáveis, precisamos abandonar estes extremistas que querem muitas vezes, com boa ou sem boas intenções, causar um pouco de caos sobre este assunto, e precisamos focar na igreja e na nossa vida de santidade, lembrando mais uma vez que as portas do inferno, elas não prevalecerão. Então, o que nós precisamos fazer enquanto igreja, enquanto irmãos, é nos unirmos em oração. A oração, sim, ela move os fatos, o percurso da humanidade, porque por meio da oração nós nos chegamos a Deus e nós sabemos o poder da intercessão diante do coração de Deus. Então, se nós queremos que a vontade de Deus prevaleça, nós não podemos deixar de rezar. E aqui, de maneira muito particular, eu recomendo a oração do Santo Terço, do Santo Rosário, que é onde a Nossa Senhora sempre nos alertou e sempre nos propôs o Santo Terço, o Rosário, como uma grande arma contra os tempos maus que estamos vivendo e os tempos piores ainda que virão. Então esse é o meu recado primeiro recado sobre a questão da nova ordem mundial e a globalização, para que nós nos acalmemos, confiemos na Santa Madre Igreja, que nos guiará como sempre assim o fez. Deus abençoe você.